quero, em duas mensagens, nesse domingo e no final do mês, porque no próximo domingo teremos o pastor Genivaldo, falar sobre o poder da oração. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos homens e mulheres clamando a Deus. Homens e mulheres sendo ouvidos por Deus. E milagres acontecendo, porque homens e mulheres como eu e você, humanos, pecadores, fracos e frágeis, decidiram clamar. Clamar não simplesmente por clamar, por uma reza, alguma coisa repetitiva, mas clamar com fé, de coração ao Senhor, rogando para que as situações impossíveis viessem a acontecer. E nós temos registrado nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, muitas experiências, que nós poderíamos ficar aqui o ano inteiro, todos os domingos, compartilhando experiências e mais experiências bíblicas de homens e mulheres que ousaram orar com fé. E eu quero falar sobre o poder da oração, não o poder das nossas palavras, né? Mas o poder de orarmos a um Deus que é todo-poderoso, que é soberano sobre todas as coisas. E se você ainda não experimentou milagres da parte de Deus, eu quero rogar a Deus que você possa experimentar milagres da parte de Deus. Eu sempre tenho falado isso ao longo desses 26 anos de ministério aqui na igreja. Eu sempre disse isso para os meus filhos desde pequenos. Eu sempre gostei de contar as experiências daquilo que Deus faz. Acabei de contar uma experiência de um data show. Nós oramos, né, e Deus levantou uma família que doou, né, um data show novinho, como resposta de oração e tantas coisas. E eu sempre disse para os meus filhos, contei as experiências para eles, mas sempre disse: filho, façam suas experiências com Deus, de oração, para que vocês possam contar as suas próprias experiências a Deus por meio da oração. E eu gostaria muito de poder chamar cada um de vocês aqui na frente e poder dizer: me conte a sua experiência de oração, de resposta, de algo que você pediu a Deus e você viu Deus agir na sua vida. Ou será que se eu te chamasse aqui na frente, você diria: eu não tenho experiências para contar? Ou será que você contaria experiências que você viveu há 5, 10, 15, 20 anos atrás? E desses anos para cá, desses dias para cá, você não vivenciou mais experiências por meio da oração? Nós podemos experimentar, fazer experiência da oração diariamente, todos os dias. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E 2 versículos que me impactam quando eu penso no poder da oração. O primeiro deles, dito pelo próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 18, quando ele conta uma parábola, ele disse assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Muitas vezes, cristãos não experimentam o poder de Deus porque eles não perseveram. Eles logo desistem quando a resposta não chega imediatamente. E nós vivemos numa geração tecnológica. É muito rápido, as coisas acontecem rapidamente. Eu estava falando para a Tânia. É impressionante, é uma coisa assim impressionante pensar que você entra num avião, onde a asa dele dá lá da cozinha até o portão, umas 350, 400 pessoas dentro daquele avião, e quando ele vai começar a taxiar para subir, o comandante já fala: nós estamos subindo, nós vamos pousar lá em São Paulo, tal hora, tal minuto. E tal hora, tal minuto ele está pousando.
colocando as suas rodas no chão. Impressionante. Pensar naquele monstro, daquele tamanho, nas alturas, atravessando o oceano. Meus queridos, mesmo vivendo diante de tanta tecnologia, de tantas coisas fantásticas que nós vivemos nos nossos dias, não é assim, não deve ser assim o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que crer num Deus que tudo pode. Ele pode resolver o seu problema imediatamente quando você ora. Ou Ele pode fazer com que nós esperemos para que a nossa fé seja fortalecida. E aqui nessa parábola Jesus está dizendo sobre a importância de orar sempre. Sempre. E nunca esmorecer. Quantas pessoas acabam esmorecendo na sua vida de oração, seja pessoal, seja familiar, seja coletiva, acabam esmorecendo. Ou acabam buscando a Deus somente nos momentos difíceis que a vida muitas vezes nos faz passar. E muitas vezes, com permissão de Deus, Deus permite as lutas, os desafios, as provações, para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós busquemos a Deus com mais intensidade. Acredite você ou não, nós caminhamos para o final dos tempos. E os dias serão cada vez mais difíceis, mais complicados. Seja no contexto do mundo, seja no contexto familiar, seja no contexto da igreja, perseguição, tudo que você possa imaginar. Os tempos cada vez serão mais difíceis. Cada vez serão mais difíceis. Outro versículo que para mim é uma pedra preciosa, é dito por Tiago, capítulo 5, versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é esse justo? É um homem perfeito? Não. É um homem pecador como eu e você, mas que foi justificado, foi perdoado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E aqui Tiago está dizendo que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Meu querido, a sua oração, a minha oração, pode transformar uma situação, pode transformar uma realidade, pode transformar a vida de um filho rebelde, pode transformar uma situação familiar, pode transformar qualquer desafio que eu e você estejamos enfrentando. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E a grande pergunta que nós temos que responder é: você acredita que Deus pode? Você acredita que Deus pode? Uma coisa é você falar assim: eu acredito que Deus pode. Mas você confia que Deus pode? Você tem fé que Deus pode mudar qualquer situação? Porque se você não acredita, você não vai orar. Se você não acredita, você não tem fé que Deus pode mudar qualquer situação, qualquer realidade, seja ela qual for. Nós temos que crer nesse Deus que tudo pode. E tudo isso tem a ver com o nosso relacionamento, com a nossa intimidade com Deus. A outra pergunta que eu faço: qual é o nível de intimidade que eu e você temos com Deus? Será que a nossa intimidade com Deus se resume a 2 horas de um domingo na igreja? É muito raso. Nós temos que mergulhar, nós temos que nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Para que quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós estamos mergulhando na palavra de Deus, mais nós vamos poder impactar a vida das pessoas. Meus queridos, o mundo, com as propostas satânicas, está destruindo as famílias. O mundo está fazendo de tudo para destruir a vida dos seus filhos. Nós estamos com quase 120 jovens ali, com todo tipo de realidade que você possa imaginar. E Deus trouxe esse grupo para passar uma semana ali. Não para que eles tenham uma semana divertida com os esportes, né, conhecer novas pessoas, mas acima de tudo, que a vida desses jovens seja transformada por esse Deus Todo-Poderoso que ama cada um deles.
E eles precisam conhecer o amor de Deus antes que seja tarde demais. É você quem escolhe o nível da sua intimidade com Deus. É você que escolhe. Eu não posso escolher por você. Eu e você temos os mesmos recursos. Temos a Bíblia, temos a oração, temos o Espírito Santo que habita em nós. Temos todos os mesmos recursos. Agora, qual é o nível da sua intimidade com Deus? Se a nossa Bíblia está cheia de pó, o nosso coração vai ser sujo. Se nós não abrimos a Bíblia diariamente para conversar com Deus, que tipo de intimidade nós temos com Deus? É como um relacionamento com pessoas. Quanto mais você tem relacionamento com uma pessoa, mais íntimo você vai se tornando dessa pessoa, né? O relacionamento com Deus não é diferente. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais liberdade você tem com Deus, mais comunhão você tem com Deus. E quando você abre a sua boca em oração, você percebe, essa pessoa tem intimidade com Deus. Essa pessoa tem intimidade com Deus. Porque quando ela abre a boca, da sua boca saem palavras que te encorajam, que tocam a sua vida. Ela fala palavras doces, palavras que vão no fundo do nosso coração. É você que escolhe, não sou eu que escolho. É você que escolhe o nível da sua intimidade com Deus. O salmista já dizia isso. No Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se não existe temor no nosso coração a Deus, como nós vamos ter intimidade com o Senhor? Meus queridos, intimidade com Deus, temor a Deus, não é ter medo de Deus. Intimidade é ter prazer de estar na presença de Deus. Temor a Deus não é medo, mas é saber que eu estou diante do Todo-Poderoso, daquele que tudo pode, o Criador dos céus e da terra, Senhor sobre todas as coisas. Eu quero olhar hoje, rapidamente, para alguns exemplos da palavra de Deus. Tem muitos exemplos. Exemplos que eu já falei aqui, né? Estou repetindo esses exemplos para fortalecer a nossa fé no que diz respeito à nossa vida de oração, o poder de oração. O primeiro deles, a importância da intercessão. Lá em Êxodo capítulo 17, verso 8 a 15, eu vou projetar aqui o texto para vocês, para que nós possamos ler esse texto e tirar algumas lições desse texto, sobre o poder da intercessão. Sucedeu que os amalequitas, um povo inimigo do povo de Israel, vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, grava essa figura, Josué era o braço direito de Moisés, tá? Então Moisés disse a Josué, escolha alguns homens, dos nossos homens, e lute contra os amalequitas. Vamos batalhar contra eles. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus, aquela vara que Deus deu para Moisés, né? Ir no Egito, libertar o seu povo, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam ou prevaleciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Eles prevaleciam na batalha. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles quem? Hur e Arão. Eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés,
escreve isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre de debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, ou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Olha que coisa incrível. O que nós aprendemos sobre a oração aqui? Primeiro, está havendo uma batalha entre os amalequitas e os israelitas. E na nossa vida sempre haverão batalhas. Nós sempre vamos ter batalha ao longo da vida. Contra aqueles que não amam a Deus, contra aqueles que querem nos prejudicar, contra aqueles que querem nos atacar. E não era diferente para o povo de Israel. Moisés, que era o líder, chamou aquele que era o seu braço direito, Josué. Ele falou: Josué, escolhe alguns homens capazes, né, de coragem, e desçam até lá, e vão lutar contra os amalequitas. Josué, você não vai estar sozinho com os seus homens. Eu, com a minha idade, eu não posso ir com você, mas eu subirei até o alto de uma colina, e eu estenderei os meus braços, e eu estarei orando, intercedendo por vocês. E Moisés subiu ao alto do monte, e ele estendeu as suas mãos. Quando ele estava com suas mãos estendidas, o que acontecia? Josué e seus soldados prevaleciam. Quando ele cansava os braços e baixava as mãos, o exército dos amalequitas prevalecia. Agora, me chama a atenção também Hur e Arão. Eles estavam ali observando Moisés. E eles perceberam, olha só a sensibilidade. Eles foram sensíveis para perceber que quando Moisés baixava a mão, o exército amalequita prevalecia. Quando Moisés erguia as mãos, o exército de Israel prevalecia. E eles tiveram uma ideia. Porque Moisés já não era uma criança, Moisés já tinha mais de 80 anos. Foram lá, pegaram uma pedra, colocaram para que Moisés pudesse sentar. E mais, eu imagino os dois combinando, vamos ficar um de cada lado e vamos sustentar os braços dele, até que ganhemos a guerra. Sabe, meus queridos, o que eu aprendo com isso? Primeiro, muitas vezes na vida, nós seremos como Josué e aqueles soldados, nós estaremos no campo de batalha. Nós estaremos no campo de batalha. Mas sabe, queridos, como é maravilhoso saber que mesmo quando você está enfrentando um desafio, você sabe que tem pessoas orando por você. Nesses 26 anos de ministério, muitas vezes passamos por momentos difíceis aqui. Muitas vezes vontade de desistir, de ir embora. Muitas vezes chorei diante das batalhas enfrentadas aqui. Mas sabe, meus queridos, quantas vezes ao longo desses anos, pessoas me ligavam e diziam: Devair, eu estou ligando para você para dizer, eu estou orando por você e pelo seu ministério. Meus queridos, vocês não sabem como isso era precioso. Deus já levou algumas irmãs, né, preciosas da nossa igreja, que eram intercessoras fiéis, né, Dona Luli, Dona Severina, né, e outros irmãos, que muitas vezes me falavam: estou orando por você. A batalha está difícil, mas estou orando por você. Meus queridos, como é precioso saber que tem pessoas orando por você. Imagina para Josué e para aqueles homens que a batalha não era uma brincadeira no parque, era uma batalha. Era uma batalha. E saber que lá na retaguarda tinha o quê? O seu líder orando por eles. Então, muitas vezes nós vamos estar na batalha. Aí eu te pergunto: quem está orando por você?
como é precioso ter pessoas que oram por você. Muitas vezes você não sabe. Muitas vezes você está enfrentando batalha, mas você não sabe que tem pessoas orando por você. Não só aqui em Cosmópolis, não só no Brasil. Vocês sabiam que tem pessoas na Europa que oram por vocês? Oram por nós aqui? Então, como é maravilhoso fazer parte de uma família cristã, em saber que tem pessoas conectadas com Deus em tantos lugares do mundo, orando. Muitas vezes você tem vitórias, e você nem agradece a Deus pelas vitórias que você está tendo. Mas essas vitórias são resposta de oração, que pessoas estão intercedendo por vocês, por nós. Se essa igreja nunca fechou, é porque tem pessoas orando, clamando, suplicando, sustentando. Muitas vezes, meus queridos, nós precisamos ser como Ur e Arão. Nós muitas vezes precisamos ser sensíveis. Sabe, queridos, muitas vezes a gente percebe o problema, mas não se dispõe a fazer nada para resolver aquele problema. E eu fico encantado em ver esses dois personagens, que eles foram sensíveis. Eles não ficaram ali conversando ali, né, talvez dizendo, ó lá, o exército está perdendo, né, vão todos morrer na batalha. Não, eles foram sensíveis o suficiente para fazer o quê? Moisés já não é mais uma criança, ele está aqui intercedendo. Vamos preparar alguma coisa para que ele possa continuar intercedendo. Pegaram uma pedra. Não tinha nada mais confortável no momento. A pedra era aquele assento confortável que pegaram para ele sentar. E eles dois sustentaram Moisés até que a vitória chegasse. Sabe, meus queridos, muitas vezes Deus vai nos colocar em posições de ser essas pessoas que estão sustentando os outros em oração. Até que a batalha seja conquistada. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de trabalho, pode ser uma crise familiar, pode ser qualquer desafio. Será que nós somos sensíveis em perceber a luta do meu irmão, da minha irmã, e poder estar sustentando em oração? E o terceiro exemplo é Moisés, o líder que se colocou e disse para Josué, Josué, você não está sozinho, eu vou estar lá em cima no monte, orando por você. Sabe, queridos, se eu e você ficarmos com o braço 1 minuto assim, você vai perceber, já foi em casamento, em algum evento assim, pedem para estender a mão, né? E se o orador lá é um orador bem empolgado, né, que ora bastante, o braço já começa, né? Aí você já está aqui, você já vem aqui para segurar o outro braço. Por quê? Você não consegue, vai pesando o braço. Olha a sensibilidade de Arão e Ur. E lembre-se, Moisés não era uma criança. Ele já era um idoso. E eles ficaram do lado, sustentando. Quantas lições preciosas nós aprendemos desse texto. E qual foi o resultado do trabalho em equipe? Aqueles que estavam lá no monte, aqueles que estavam na batalha, Moisés que estava de braço estendido e os dois sustentando. Qual foi o resultado final? A vitória. A vitória. E eles levantaram uma bandeira e disseram, Jeová Nissi, que significa, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Foi Ele que nos deu a vitória diante dos amalequitas. E fazendo um paralelo com o Senhor Jesus nos deixou a bandeira do Evangelho. O livro de Atos mostra os primeiros cristãos levando essa bandeira e anunciando as boas novas de salvação. Jesus é a única cura para o vírus do pecado. Essa é a bandeira que nós carregamos. Meus queridos, não desvalorizem o poder da oração. Lembra? Josué, nesse primeiro exemplo, estava onde? No campo, na batalha, sofrendo. Mas tinham pessoas intercedendo por ele. O tempo passou, os anos passaram. Moisés morreu. E quem assumiu a liderança do povo? Josué, que era o braço direito. E Deus falou, eu estarei com você e você vai fazer com que esse povo conquiste a terra.
E muito tempo se passou. Agora Josué, ele não era mais aquele que estava no campo, mas ele era o líder, né? Isso mostra que todos têm valor diante de Deus. Não pense você que o pastor é mais valorizado por Deus. Não, todos nós, diante de Deus, temos o mesmo valor. Eu não sou uma vírgula melhor que você. Todos somos iguais diante de Deus. Como os membros do seu corpo. Não existe um membro do seu corpo que é melhor que o outro. Todos os membros do seu corpo estão conectados e são importantes. Então, agora Josué estava como líder. E o que diz o texto? No dia, lá em Josué 10, 12. Agora, uma outra batalha. Agora Josué é o líder. E ele está conduzindo o povo. No dia em que o Senhor entregou os amorreus, um outro povo, aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Olha só a oração que esse homem faz. Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O que esse homem fez? Josué, agora ele é o líder. Está tendo uma batalha. Os amorreus contra os israelitas. E Josué sabia que se o dia terminasse, o sol se fosse, muitos desses amorreus iriam fugir, iriam escapar. E depois eles voltariam para batalhar contra Israel novamente. E este homem, no meio daquela situação, o que ele faz? Ele ora a Deus. Será que essa foi a primeira oração de Josué? Não, meus queridos. Josué já tinha vivido outras experiências de oração, porque se ele orou ousadamente, é porque ele sabia no Deus que ele confiava. E ele, olha a oração que ele faz. Deus, faz com que o sol pare. Já viu o sol meio-dia? Fica parado no meio do céu, meio-dia, aquele horário mais quente, né? E ele orou, e o sol parou. Olha só o que o texto bíblico fala. O sol parou, e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. E este homem era Josué. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Meus queridos, na experiência de Moisés, Josué estava no campo, lutando. Agora Josué está como líder. E ele faz uma oração ousada. Ele orou para que o sol parasse, gente. O sol não para. Se não for pelo agir de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Deus fez o sol parar por quase um dia inteiro, até que o povo prevalecesse. E olha só que está em negrito aí. Quando o Senhor atendeu a um homem. E este homem se chamava Josué, o braço direito de Moisés, aquele espia que foi fiel a Deus. Este homem tinha profunda intimidade com Deus. E Deus, neste momento específico, atendeu a sua voz para que o povo de Israel prevalecesse contra os seus inimigos. É interessante como o Senhor, mais uma vez, faz Josué ser intermediário de um milagre, semelhante ao do seu antecessor Moisés. Depois da travessia do Jordão, que lembrava do Mar Vermelho, agora a batalha contra os amorreus lembrava a luta do exército de Israel contra os amalequitas no deserto. Ali foi Moisés que, enquanto orava, de braços estendidos aos céus, e para isso Arão e Hur o ajudaram, fazia Israel prevalecer na guerra. Josué orou pedindo um milagre, e Deus atendeu a sua oração. O crente não deve hesitar em orar para que o Senhor opere maravilhas em seu favor. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus.
E Deus, Ele quer ouvir a minha e a sua oração. E Ele tem todo o poder para realizar o que for, mesmo fazendo parar o sol. Deus assim o fez. O povo de Deus vive num mundo hostil e maligno. Esse é o mundo que nós vivemos, enfrentando grandes desafios e dificuldades. Às vezes, há necessidade de milagres para o cumprimento do plano e propósito de Deus na vida do crente. Muitas vezes Deus vai nos colocar nos campos de batalha, nas lutas. Sabe para quê? Para que o orgulho do nosso coração se quebre e eu me humilhe diante desse Deus e olhe para cima e fale: Senhor, me ajude. Sabe, tem muitos cristãos que é como Jonas, que sempre estão fugindo da vontade de Deus, sempre tem desculpas para não se envolver na obra do Senhor. E o que Deus fez com Jonas? Deus jogou Jonas no mais profundo do mar, engolido por um grande peixe. E o que acontece lá no fundo do mar? Jonas faz uma oração, fala: Senhor, me tira dessa. Me tira dessa, porque se o Senhor não me tirar dessa, eu estou morto, estou perdido. As minhas esperanças todas se acabaram. Eu não tenho como sair da boca desse peixe no mais profundo do mar e subir nadando até em cima. Vocês ouviram o que aconteceu com um submarino alguns dias atrás, né? Que tentou descer lá até onde está o Titanic. O que aconteceu com a pressão da água? Aquele submarino explodiu e todos que estavam dentro morreram. Não escapou nenhum, por causa da pressão da água. E mesmo no mais profundo dos mares, Jonas estava na barriga daquele peixe. E ele fez uma oração. E Deus então tocou naquele peixe, aquele peixe voltou à superfície e vomitou ele na areia. Aí ele disse: agora eu vou cumprir a missão. Será, meus queridos, que Deus precisa nos levar ao mais profundo para que a gente se desperte para uma realidade de viver uma vida para Deus? Muitas vezes nós estamos correndo atrás das coisas dessa vida que não tem valor nenhum diante da eternidade. E muitas vezes aquilo que tem valor diante da eternidade nós estamos sempre deixando de lado ou empurrando com a barriga. Este homem ousou orar e Deus fez parar o sol. Moisés orou e o povo prevaleceu na batalha. Novamente lembrando, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E um terceiro exemplo que eu quero terminar com ele é o exemplo de uma mulher chamada Ana. A Bíblia fala que esta mulher, isso está em 1 Samuel capítulo 1, se vocês quiserem abrir, 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2. Abram suas Bíblias aí, esse eu não projetei, para que a gente possa abrir nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. E você vai encontrar a história desta mulher no capítulo 1 e capítulo 2. A Bíblia fala que Ana, ela era uma mulher estéril, não podia dar à luz filhos. Uma realidade difícil para as mulheres, não somente naquela época, até hoje, principalmente naquela época. 1 Samuel, capítulo 1, diz assim, versículo 1: Houve um homem de Ramá, Zataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. Verso 2: Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha, os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor.
No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, a Penina, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? O seu marido a amava, mas a outra a provocava, a humilhava, porque ela não tinha filhos. Imagina a dor desta mulher, a dor. E isso ano após ano, ano após ano, ano após ano isso acontecia. Mas sabe, chegou um dia em que esta mulher fez uma oração que mudou a história da sua vida. E diz assim, verso 9: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O seu choro não era um choro, um simples choro, mas sabe aquele choro que vem da alma, lá do fundo do coração, como que dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. E essa mulher chorou diante do Senhor. E ela, no versículo 11, ela fez um voto. E ela diz o seguinte: fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, vocês estão entendendo o voto que essa mulher fez? Eclesiastes fala que a gente não deve ser tolo em fazer votos diante de Deus e não cumprir. Acaba aquele voto: Deus, o Senhor abrir uma porta de emprego, eu vou ser fiel ao Senhor nos meus dízimos e ofertas. Aí quando a situação melhora, você consegue um emprego, aí você não cumpre aquilo que você prometeu ao Senhor, e tantas outras áreas. Essa mulher está fazendo um voto diante do Senhor, dizendo o seguinte: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse menino, eu vou consagrar esse filho ao Senhor, para que ele viva toda a sua vida para o Senhor. Ela não imaginava que esse filho seria Samuel, se tornaria um sacerdote. Ela não imaginava. Mas ela fez um voto de coração, num momento de profunda aflição. O versículo 12 diz assim: demorava-se ela no orar. Não foi uma oração relâmpago, uma oração de 1 minuto. Não, era um momento de profunda intimidade com o Senhor. Passou Eli, o sacerdote, a observar ela, chamou a atenção dele, observar-lhe o movimento dos lábios. Ela nem falava, ela mexia os lábios só. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Olha o julgamento do sacerdote, julgou que ela estava embriagada. Essa mulher está bêbada. Ou se fosse hoje, a gente ia falar: essa mulher está drogada, essa mulher está tantando a cabeça. E ele falou: essa mulher está bêbada, não é possível. E ele então vai conversar com ela. Ele disse, verso 14: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu,
Eu sou mulher atribulada de espírito. A minha alma, o meu espírito está atribulado, angustiado, triste. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, filha de Satanás, tá? Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. E o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizera. Preste atenção nessas palavras do sacerdote. Ele disse para aquela mulher aflita de alma, profundamente angustiada. Não é de alguns dias, alguns meses, mas são de anos. E ele disse para aquela mulher: vai-te em paz e Deus atenda a sua oração. E olha só o versículo 18, queridos. Fala assim: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Sabe por quê? Porque a palavra daquele sacerdote entrou como uma flecha, como resposta das suas orações a Deus. E aquela mulher que estava com o seu semblante triste, desanimada, ela sai dali, ela come, ela se alegra e ela volta o seu caminho. Meus queridos, o milagre não acontece no momento em que ela tem o filho. O milagre acontece neste momento. Porque o seu semblante é transformado. E o que acontece? Verso 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana, seu marido, coabitou, teve relações com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passando o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ela não se esqueceu da sua promessa, do seu voto. Muitos se esquecem. Ela não se esqueceu. Versículo 21, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, por volta de 3 a 4 anos, tá? Levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Você faria isso com seu filho? Levar ele para que lá ele fique para sempre servindo ao Senhor? Sabe, meus queridos, muitas pessoas não fazem isso porque entendem que os seus filhos são propriedade sua. Os nossos filhos não são propriedade nossa. Eles são do Senhor. Eles são herança que Deus nos concedeu. E não tem alegria maior quando um filho, uma filha, decide servir ao Senhor. Seja onde for. Nós muitas vezes somos apegados, somos idólatras dos nossos filhos. Isso é pecado diante de Deus. Os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. E olha só o que acontece. Versículo 24. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e com um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Silo. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, falando com Eli, né, o sacerdote, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi,
e eles adoraram ali ao Senhor. Uma coisa que eu e você nunca podemos nos esquecer: o mesmo Deus que dá, Ele também tira. Ele pode tirar. Quando você não cumpre aquilo que você prometeu ao Senhor. E este menino, ele vai crescer e ele vai se tornar um dos maiores sacerdotes do Antigo Testamento. Um homem de Deus, usado por Deus. Ele que vai ungir Davi, o rei de Israel. Por este menino, orava eu. Algumas lições. Então a Bíblia oferece muitos exemplos de respostas à oração. A história de Ana é a prova do poder da oração. Quando Deus se encontrou com Ana no templo em Siló, ele não apenas respondeu a sua oração pedindo um filho, respondeu confrontando-a em sua aflição. Deus não somente deu a ela um filho, Deus curou a sua aflição, o seu coração. Deus atendeu a oração de Ana por um filho, como também seu pedido para consolá-la em sua tristeza. Ela poderia ter um filho e continuar triste. Quantas pessoas muitas vezes têm suas respostas de oração atendidas e continuam angustiados, aflitos, porque não entenderam o propósito da oração. E Ana foi transformada tanto no seu interior, como também tendo um filho. Pense na fé desta mulher para prometer seu filho a Deus, mesmo antes dele nascer. Mesmo antes dele nascer. Deus honra esse tipo de fé perante ele. Então, abençoou Ana e ela concebeu e teve seu filho varão, o qual chamou Samuel, que significa ouvido pelo Senhor, pois ela sabia que esse filho era a resposta à sua oração. Por este filho orava eu, e o Senhor atendeu a minha oração. Por este menino orava eu. Talvez você pense, meus queridos, Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele não deu só Samuel para ela. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus vai dar para ela outros filhos. Outros filhos. Então, este menino foi devolvido ao Senhor, e ele se tornou um homem usado por Deus para cumprir os propósitos de Deus, aonde Deus o queria levar. Você colocaria o nome do seu filho, da sua filha num papel e o entregaria ao Senhor para que Deus use a vida deles aonde Ele quiser? Você teria coragem? Você teria fé para isso? Nós muitas vezes, nós somos como galinha, né? Que queremos ter os nossos filhos debaixo das nossas asas. Isso é egoísmo. E nós não podemos ser egoístas diante desse Deus que deu a vida do seu filho por nós, em sacrifício. 3 exemplos. Moisés, que orava e o povo prevaleceu. Segundo exemplo, Josué, na batalha, orou para que o sol parasse, e o sol parou por quase um dia inteiro. Terceiro exemplo, Ana, uma mulher aflita de alma, angustiada, que pediu a Deus um filho, e ela disse: se Deus me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E ele foi consagrado ao Senhor e se tornou um dos grandes sacerdotes do Antigo Testamento usado por Deus. Então a pergunta: você acredita que Deus pode? Qual é a sua luta? Qual é o seu desafio? Muitas vezes nós queremos que Deus transforme a situação, mas muitas vezes Deus não quer transformar a situação, Deus quer transformar o nosso coração. Deus não queria apenas dar um filho para Ana, como Deus deu e deu outros, mas Deus queria o quê? Curar Ana da sua aflição, da sua angústia. Deus queria que o propósito de Deus era que Ana se voltasse para o Senhor e entendesse: Deus é todo poderoso, mesmo sendo o meu ventre estéril, Ele pode operar um milagre, né? Porque nós temos que entender que qualquer gravidez é um milagre.
Qualquer gravidez é um milagre. Não importa se a esposa esteja fértil, você esteja... Se não for um milagre de Deus, não acontece. Não acontece. Eu sou um milagre, você é um milagre. Já imaginou que de tantos, milhares de espermatozoides, você foi escolhido por Deus? Você rompeu a barreira. Se eu e você estamos aqui, porque nós somos um milagre. Um milagre de Deus. Então, meus queridos, que nós nos voltemos para esse Deus. Deus que tudo pode. Talvez a sua situação hoje seja uma situação difícil. Pessoal, profissional, familiar. Deus sabe o que te faz sofrer, chorar, perder o sono. Deus sabe, meus queridos. E Ele quer ouvir a sua oração. Mas não orarmos por orar, mas orarmos com fé. E você vai experimentar aquilo que Moisés experimentou, aquilo que Josué experimentou, aquilo que Ana experimentou, aquilo que tantos outros experimentaram. É maravilhoso ver Deus agindo. Eu não abandono esse Deus por nada. Porque na minha caminhada, nesses mais de 30 anos de vida cristã, eu não vi nenhuma, nem duas, nem três, mas muitas vezes a mão de Deus agindo. Milagrosamente. Não porque eu sou melhor, não. Somos todos iguais. Moisés era pecador, Josué era pecador, Ana era pecador. Mas eles oraram com fé. E Deus transformou a situação. Será que se eu te chamasse daqui uma semana, daqui a alguns dias, vem aqui me contar a sua experiência de fé, você viria? Ou talvez você ficaria pensando, puxa vida, qual foi a minha última experiência de fé com Deus? Meus queridos, nós não podemos viver somente de coisas que aconteceram lá atrás. Nós temos que fazer experiências reais com Deus hoje. Com Deus hoje. O Deus que tudo pode. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces, ó Deus, a nossa vida. Ó Deus, o Senhor sabe qual é o valor que nós damos à vida de oração. Ó Deus, muitas vezes nós queremos que o Senhor transforme uma situação, mas muitas vezes o Senhor tem todo o poder para transformar a situação a qualquer instante. Mas muitas vezes o Senhor quer transformar o nosso coração. O Senhor quer curar a nossa alma aflita. O Senhor quer perdoar os nossos pecados. O Senhor quer quebrar o orgulho do nosso coração. O Senhor muitas vezes quer quebrar a arrogância, a soberba. Talvez no nosso coração, por vezes achamos que nós não precisamos de Deus. Deus é todo suficiente. É óbvio que Deus não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco. Ele quer nos usar para que o Seu nome seja glorificado neste mundo. Ele poderia parar aquele sol, sem mesmo que Josué orasse. Mas como resposta à oração daquele homem, Deus fez o sol parar. Deus fez com que Moisés, o exército prevalecesse, não porque as mãos de Moisés saíam poder, mas o poder estava no Deus Todo-Poderoso. E quando ele levantava as mãos, era como que estivesse dizendo: Senhor, eu sou incapaz sem Ti. Então eu levanto minhas mãos para dizer: Senhor, me ajuda. E o Senhor deu a vitória a ele. Quantos aqui podem estar vivendo como Ana? Talvez pode estar infeliz no seu casamento. Talvez possa estar enfrentando uma situação difícil com um filho desobediente, rebelde. Talvez uma situação de emprego. Talvez uma pressão no trabalho. Talvez enfrentando um desafio na área da saúde.
que você não imaginava e agora está enfrentando. E Deus, Ele sabe de tudo. Não temos como esconder nada do Senhor. Mas sabe, querido, Deus quer trabalhar na sua vida, no seu coração, no seu íntimo. Depois que Ele trabalhar em você, Ele vai trabalhar através de você. E Ele vai mudar a situação. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes o que Deus quer de nós é nos humilharmos. É nos ajoelharmos e dizermos: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não tenho recursos. O Senhor tem. Então me ajuda, Senhor. Enquanto nós verdadeiramente não nos humilharmos, o milagre não vai acontecer. Enquanto você continuar sendo soberbo, achando que não precisa de Deus, Deus vai te provar. E Deus muitas vezes vai te levar para o fundo do mar, até que você fale: Senhor, eu não tenho como sair desta. E aí Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus, trabalhe, ó Deus, na vida de cada um de nós. Que ninguém saia daqui, ó Deus, sem verdadeiramente se humilhar diante do Senhor. E a maior prova de humilhação está, ó Deus, na celebração da ceia. O Senhor Jesus deixou a sua glória para dar a sua vida em sacrifício por nós. O Deus do universo, Deus Todo-Poderoso, deixou a sua glória para se tornar homem como eu e você, para nos trazer vida, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Deus não quer que eu e você vivamos experiências do passado. Deus quer que nós vivamos experiências do presente. Ah, Deus, como eu quero ser reconhecido, ó Deus, como pessoas, ó Deus, que impactaram minha vida com suas vidas de oração. Como eu sinto falta, Senhor, desses queridos, ó Deus, que já foram, mas que foram um exemplo na oração. Dona Lule, Dona Severina, seu Timóteo, tantas pessoas, ó Deus, que oravam e não desistiam de orar, Senhor, porque eles acreditavam no Deus que tudo pode. E com certeza muitos de nós aqui somos resposta de oração desses queridos que oraram por nós. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, faz de nós, ó Deus, homens e mulheres de oração, tanto na vida individual, como na vida familiar, como na vida coletiva, Senhor. Muitas vezes a gente fica preso a uma televisão, a um celular, ó Deus, e deixa de buscar o Senhor. Ó Deus, quantas pessoas, ó Deus, se tornaram escravas da tecnologia, Senhor. Eles já não valorizam mais a vida com o Senhor, já não valorizam mais a vida em família, já não valorizam mais a vida de igreja, Senhor, porque estão escravizadas, ó Deus, por Satanás. E Jesus Cristo veio para nos libertar da escravidão, e não para que nós fôssemos escravizados novamente. Ajuda-nos a vivermos uma vida livre para o Senhor, consagrada ao Senhor, e que possamos, ó Deus, vivenciar milagres nas nossas vidas dia após dia. Ó Deus, que alegria eu tenho no meu coração, ó Deus, de ter consagrado os meus filhos ao Senhor. Eles são teus, e onde o Senhor os levar, ó Deus, eles estão cumprindo os teus propósitos. Ó Deus, tira de nós o egoísmo, Senhor, que nós possamos, ó Deus, consagrar como Ana consagrou o seu filho ao Senhor. O Senhor pode fazer dos nossos filhos, ó Deus, homens e mulheres extraordinários, ó Deus, para cumprir os teus planos.
de nós o egoísmo, Senhor, do coração. E ajuda-nos a consagrar eles para o Senhor. Em nome de Jesus.